Agora voltamos para falar sobre a outra parte do acordo ortográfico, que é o uso do hífen. Muita gente ainda tem muita dúvida em relação a isso. Eu acredito que esse acordo veio para ajudar muito, porque muitos hífens não existem mais. Então, ele adiantou muito a vida de muita gente na escrita. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, da eliminação de muitos dos hífens, se a gente fala quando são prefixos, né? O hífen, ele sempre vai haver quando vai ter um prefixo e uma próxima palavra. Então, por isso que existe o hífen. Ou não, porque dependendo de como o prefixo acaba e como a próxima palavra vai começar, a gente tem o uso ou não do hífen, né? Então, quando que a gente eliminou o hífen nesse acordo? Quando o prefixo ele terminar com uma vogal e a próxima palavra começar com uma consoante. Então, por exemplo, aqui, autopeças, né? Nesse Barros autopeças que temos o exemplo aqui. Auto é o prefixo, ele termina com vogal. E a peças é a próxima palavra, vai começar com uma consoante. Então, a gente eliminou o hífen, vai se escrever tudo junto agora, tá? Seminovo é a mesma coisa. Semi é uma palavra que termina em vogal e novo começa em consoante. Então, a gente elimina o hífen e escreve tudo junto. Então, isso é uma das coisas que a gente mudou bastante, porque antes havia o hífen, não há mais agora. Outra coisa também é o uso, né, da palavrinha vice. A gente sempre vai usar o hífen, independente de que vice que você esteja falando. Vice-presidente, vice-rei, vice-diretor. Vice é uma palavrinha que termina numa vogal. Mas independente se a próxima palavra começar com uma vogal, com uma consoante, você vai ter de usar o hífen, é uma exceção. Português, ele é cheio das exceções. Dentro do hífen não ia ser diferente. Então, toda vez que vocês forem usar o vice, é importante que vocês usem o hífen aí dentro, tá? Quando o prefixo ele terminar com uma vogal e a próxima palavra começar com a letrinha R ou com a letrinha S, é aí que houve a grande mudança, tá, gente? Porque nós vamos juntar as duas palavras e vamos dobrar o R ou S. Por exemplo, mini saia, antes a gente escrevia com hífen, agora a gente escreve junto e dobrou o S. Autossuficiente, mesma coisa. Nós vamos escrever junto e vai dobrar o S. Autorresponsabilidade, vamos dobrar o R. Antissocial, né? Essa palavrinha as pessoas escrevem muito errado. Escreve separado, sem o hífen, sem nada. Mas não, porque anti é um prefixo. Então, o que ajuda a gente saber se vai haver ou não hífen nesses casos? É importante que vocês pensem, né, nessa questão de isso aqui é um prefixo? Mini é um prefixo. Auto é um prefixo. Anti é um prefixo. Então, se é um prefixo, alguma regrinha vai ter para a próxima palavra. Seja você juntando as duas palavras, sendo você colocando um hífen, então, ou você juntando e dobrando o R e o S, dependendo de qual seja a próxima palavra. Então, é bom que haja essa reflexão se a palavrinha que você está colocando ali é um prefixo ou não. Se é um prefixo, vai haver uma regra ali. Então, antissocial, o anti é um prefixo. O social é a próxima palavra que começa com S, então você vai juntar tudo e dobrar o S. Ficou estranho? Ficou estranho, mas depois acostuma. Eu também no começo achava um pouquinho estranho. Então, quando o prefixo também ele terminar com uma consoante e a próxima palavra começar em uma vogal, né? Por exemplo, super amigo. O super, ele é um prefixo. Então, ele está terminando numa consoante e a próxima palavra é uma vogal, a gente vai juntar. Interdisciplinar. Nesse caso, a gente está terminando com uma consoante e começando com uma consoante também. Então, nós também vamos juntar neste caso, interdisciplinar. O super amigo, e se eu falar assim, super diretor, como que é? Vai também escrever tudo junto. Então, o super, todas as vezes que vocês forem usá-lo, vocês podem escrever tudo junto, porque não tem hífen e também não é as palavras separadas, tem que escrever juntos.
Como eu disse, no português a gente é cheio de exceção e aqui nesse caso não é ser diferente, tá? Existem algumas coisinhas dentro dos hífens que são palavras, posso até colocar que são prefixos que a gente não usa muito, mas pode ser que em uma circunstância vocês acabem usando. Por exemplo, o prefixo sub, né? A gente vai usar o hífen nele diante de palavras que são iniciadas com R, B e H. Por exemplo, sub-região, sub-base, sub-humano, tá? Então, vocês sempre vão usar o hífen, não tem exceção aí. E os prefixos circum e pan também vocês têm de usar o prefixo, o hífen. Circunnavegação, pan-americano, tá? Sempre. E o prefixo co, né? A gente vai sempre aglutinar, vai juntar com a próxima palavra, coordenador, coadjuvante. Existia antes algumas exceções que o co a gente colocava o hífen. Agora não tem mais o hífen, sempre você vai aglutinar a próxima palavra, sem exceção. Existem uma grande exceção, é a palavrinha, tá? Desumana. Antes existia o H, agora a gente vai cortar o H e escrever tudo junto. Então, desumano fica escrita desse jeitinho que tá aqui, por exemplo, crianças vivem em situação desumana, sem o H. A gente cortou o H, tá? Não vai colocar hífen, nada, e vai se cortar e vai se escrever tudo junto. E agora? Mas tá, Sofia, você só falou de quando não tem mais o hífen, que eu tenho que aglutinar as palavras, mas e quando que eu vou usar o hífen? Existem obrigatórios, sem exceção nenhuma, que são os prefixos eis, sem, além, a quem, recém, pós, pré e pró. Antes, nós não usávamos, agora é obrigatório, principalmente nesses que a gente mais usa, que é pré, que é o pós, né? O a quem é até mais difícil, é um prefixo que está mais em desuso. O ex a gente usa não usa muito, né? Então, por exemplo, se eu escrevo proativo, vai ter o hífen. Pré-escola, vai ter o hífen. Pós-graduação, vai ter o hífen. Recém-casados, esse filme que eu coloquei aí, ele é um filme antigo. Tá vendo que tá escrito errado? Não é que tá errado. Na época que ele foi lançado, não tinha o hífen, mas agora você vai escrever casado, recém-nascido, recém-feito. Sempre vocês vão colocar o hífen aí, que é obrigatório, tá? Outro caso também que mudou, que as pessoas acham estranho. Quando o prefixo ele termina numa vogal e a próxima palavra começa com uma vogal igual, né? Nós temos de escrever com hífen agora. Micro-ondas, antigamente nós não usávamos o hífen. Agora é obrigatório o hífen, porque micro é o prefixo que termina com o e ondas é a próxima palavra que começa com o. Então agora a gente tem de usar. Você fala assim, mas por que mini saia eu dobro o S e micro-ondas eu não posso dobrar o S, o? Porque tem uma diferença. Se aqui eu fosse dobrar alguma letra, teria de ser a letra da segunda palavra, né? Então, teria que ficar 3 vogais, 3 vezes o O. Então, isso ia ficar muito estranho. Então, que não existe nenhuma palavra na língua portuguesa que repita 3 vezes a mesma letra. Então, para não haver esse tipo de confusão, ou a gente começou a colocar o hífen entre o prefixo e a próxima palavra, quando termina, com a mesma vogal da próxima palavra. Mesma coisa desse antidade aqui, né? Esse condicionador. Então, ante é o prefixo termina em i e idade é a próxima palavra. Então, a gente vai usar o hífen sem exceções nesse caso. Entre consoantes iguais, vale para a mesma história das vogais iguais. Interracial. Inter é o prefixo que termina com R. E o racial é a próxima palavra que começa com R. Então, vai haver sempre o uso do hífen. Super resistente, mesma coisa. Termina com uma consoante e começa com a mesma consoante, a gente vai usar sempre. Palavras que iniciam com H, por exemplo, temos o nosso
prefixo e a próxima palavra vai começar com H. A gente tem que obrigatoriamente usar o hífen. Super-homem, vamos colocar o hífen. Anti-higiênico, vamos colocar o hífen, porque essa próxima palavra começou com H. E a questão das palavras compostas por justaposição. O que é palavras compostas por justaposição? Quando elas estão só, você usa ela, só aquela palavrinha ali, ela tem um sentido. Quando você usa duas palavras que têm sentidos diferentes e unem elas dão sentido a uma terceira coisa, elas vão existir agora o hífen. Por exemplo, segunda-feira. Segunda é uma coisa, feira é outra. Quando a gente usa as duas juntas, a gente está se referindo a um dia da semana. Arco-íris, mesma coisa. Elas separadas, cada uma tem um sentido. Juntou-se, nós vamos usar o hífen. Guarda-chuva, também. A gente está formando uma terceira palavra. Então, essas palavras que são compostas por justaposição, sempre vai haver o hífen agora a partir disso. Outra também, que daí a gente dá uma outra unidade semântica, né? Por exemplo, amor significa uma coisa, próprio significa outra coisa. Quando eu falo amor próprio, eu tô falando o amor que eu sinto por mim mesmo. Então, toda vez que usarmos amor próprio, eu tenho de colocar o hífen. Decreto-lei, mesma coisa. Decreto uma coisa, lei é outra. Quando eu tô falando decreto-lei de tudo junto, eu tô querendo dar uma justaposição, né? Tô criando uma coisa. Também tenho de usar o hífen, sempre. Não existe exceção para isso. Se eu tô pegando duas palavras e criando um terceiro significado, então eu tenho de usar o hífen quando eu juntá-las. Isso, assim, são infinitas palavras que as pessoas criam um terceiro significado e esquecem do hífen. Então, se a gente for pensar pela lógica, isso aqui é um terceiro significado da junção de duas palavras? Então, você tem de colocar o hífen. Só a gente pensar pela lógica. Isso é muito lógica também, né? Aqui, eu tenho uma tabelinha que eu acho que é muito importante, que eu acho que libera muito, assim, essa ideia, nossa, como que eu vou guardar todas essas regras, né? Tenho todos os prefixos aqui no lado esquerdo, que é essa que a gente acaba usando, e dizendo quando deve se usar o hífen e quando não deve usar o hífen, né? Então, a gente, quando vai juntar o prefixo com a próxima palavra, com hífen, quando vai somente juntar sem o hífen, então é mais fácil da gente conseguir lembrar. Eu sei que é muita regra, nossa, vogal com vogal, eu vou colocar com hífen, sem hífen, mas isso depois vai internalizando também. Ficou em dúvida? Só dá um buscar. Mas é bom vocês entenderem a lógica dessa parte do acordo. Por que, né, que a gente houve essa mudança dessa parte do hífen, dessa unificação, para poder cair a maior parte dos hífens, quando se tornou obrigatório o hífen em prefixo que antes não era obrigatório. Então, isso é muito importante para a gente. Então, essa tabelinha ajuda todo mundo a conseguir se localizar ali no uso ou não do hífen. Dentro agora, falando um pouquinho sobre a parte de coesão textual, que eu acho que é extremamente importante que as pessoas compreendam para ter uma clareza dentro do texto, é a principal coisa. Dentro da nossa língua, a gente tem uma infinidade de palavras. E para que tenha um encadeamento de ideias mesmo dentro dessas palavras, né? Nós temos as conjunções, as preposições, os artigos. Então, assim, tem muita coisa que eu consigo usar dentro do meu texto para que o meu texto fique claro, não fique repetitivo, não fique difícil a leitura, porque quando eu digo até difícil a leitura, é pela questão mesmo de ficar um texto truncado, quando você repete muito a mesma palavra, o mesmo sujeito e não faz substituições. Você tá falando do mesmo sujeito, mas você pode fazer várias substituições, seja por um pronome, seja por uma conjunção. Pronomes, a gente tem diversos pronomes que a gente consegue usar para poder ter essa substituição e o texto ficar mais coeso. Então, quando a gente fala em coesão, é isso.
São essas substituições que nós vamos fazendo dentro do texto das palavras para que elas, de fato, consigam se encadear dentro do texto e o texto fique claro. A coesão é isso, é diferente da coerência. O seu texto pode ter coesão e pode não ser coerente, porque você começa a falar, por exemplo, de A, daí você fala de B, fala de C. Daí você fala de A de novo e começa a falar de D, e daí você fala de B. A coerência é você só falar de A, depois só falar de B, depois só falar de C, não ter essa ida e volta. Porque dependendo do jeito que o seu leitor está fazendo a interpretação dele, ele se perde, daí ele tem que voltar lá no início do texto para entender o que você está querendo dizer ali no meio, voltando naquele primeiro assunto. Então, a coerência ela é totalmente diferente da coesão. A coerência ela tem essa parte de você falar de uma ideia e depois falar de outra ideia e subsequente e desencadeando todas as ideias. Ah, mas então eu não posso usar uma conclusão? Sim, mas a nossa conclusão a gente conclui o quê? Do A, B, C, D, tudo junto. Então, coerência é quando você consegue se fazer entender com clareza. A coesão é quando você consegue se fazer entender sem a repetição. É você abusando mesmo da língua portuguesa para conseguir, de fato, o seu texto ele está bem escrito, ele está objetivo. Neste exemplo que eu estou usando aqui, Maria saiu de casa para ir ao supermercado, mas estava chovendo. Então retornou ao seu quarto para pegar o guarda-chuva, o qual estava na gaveta. O que houve aqui, né? Maria saiu de casa para ir ao supermercado, então eu coloco aí uma conjunção adversativa, que é o mas estava chovendo, né? Então ela saiu de casa e houve a chuva no meio do caminho. Então, eu uso um conectivo aí para conseguir fazer esse encadeamento do que a gente estava falando. Quem que retornou? Foi a Maria. Eu poderia colocar assim, Maria retornou ao seu quarto. Tá vendo? Para não ter essa repetição da Maria novamente, então a gente coloca esse conectivo que é o então. O seu quarto para pegar o guarda-chuva. A gente coloca o motivo dela ter retornado ao quarto. Então, depois, o qual estava na gaveta. Para não ter a necessidade de escrever guarda-chuva novamente, eu vou usar o qual. Senão ficaria assim, então retornou ao seu quarto para pegar o guarda-chuva. O guarda-chuva estava na gaveta. Isso aqui é um exemplo bem simples, mas é uma coisa que nos textos acontece muito, essa repetição desnecessária, sendo que a gente pode substituir por pronomes, a gente pode substituir por conjunção, por preposições, para ter esse encadeamento das ideias. Então, a gente consegue fazer isso voltando naquela ideia que eu falei, sempre deixando o texto dar uma descansada ali, para não haver, sem querer, esse lapso na hora da escrita. Então, dentro dessa questão da coesão que eu disse, existe a coesão referencial, quando a gente está se referenciando alguma coisa que já foi dita, né? Por exemplo, São Paulo é uma cidade onde a poluição atinge níveis muito altos. Então, eu estou usando a palavrinha cidade para me referir a São Paulo, né? Então, eu faço uma referência, eu estou fazendo substituições dentro de uma mesma frase. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de usar dentro dos meus textos é o cujo, porque o cujo, ele deixa o texto mais formal, e a gente consegue fazer uma referência boa do objeto ali que você está falando no texto. Só que lembrando, o cujo ele sempre vai ser usado quando a gente está se referindo à posse de alguma coisa. Por exemplo, Raul Pompeia é um escritor cujas obras lemos com prazer, né? Então, eu estou falando que as obras pertencem ao Raul Pompeia. Então, vocês não podem usar o cujo também se não for algo que pertença a quem você está falando,
tá? Só usar ele como pronome relativo ali, não. Só quando realmente, de fato, aquilo pertence a alguém. E o cujo, a gente sempre vai concordar, nesse caso aqui, cujas obras, obra tá no feminino, né? E tá no plural. Então, o cujo a gente tende a colocar ele no feminino e no plural também. Então, usem cujo porque ele deixa o texto mais formal e ele ajuda muito nessa parte da coesão referencial, tá? Outra coisa também que é muito importante, a utilização de sinônimos. Existe até dicionário de sinônimo, para não haver essa repetição de palavras. Não é somente de substantivos, tá? As pessoas têm muita mania. Eu acho que o que mais as pessoas têm mania mesmo é o uso dos adjetivos. E a gente tem um vasto número de adjetivos para usar, só que as pessoas têm mania de poucos adjetivos no vocabulário. Procurem sinônimos desses adjetivos, adjetivos mais ricos para a construção do texto de vocês. O presidente do Palmeiras, Silvano Eustáquio, afirmou que o time tem todas as condições para ganhar o campeonato. Segundo o dirigente, com Mildinho na zaga, o gol palmeirense será impenetrável. Na opinião do Cartola, a torcida só terá motivos de alegria. O que eu grifei aqui em vermelho são sinônimos usados para se referir ao presidente do Palmeiras, que era, né, nessa época, o Silvano Eustáquio, não sei se ainda é. Então, eu não preciso ficar repetindo que foi o presidente do Palmeiras que está afirmando isso. Eu usei dirigente, eu usei Cartola, então existem sinônimos para isso, tá, pessoal? A perífrase também é muito importante da gente usar, que é quando... Só que assim, a perífrase a gente tem que tomar cuidado que a pessoa tem de ter uma bagagem de mundo ali também, tá? Por exemplo, se eu falo, João vive no país do futebol. Se a pessoa não tem essa bagagem de mundo de entender que o Brasil é um país do futebol, ela não vai entender essa perífrase, tá? Mesma coisa aqui, o aeroporto no Rio de Janeiro homenageia o pai da aviação. Se a pessoa não sabe quem é o pai da aviação, ela não vai saber qual aeroporto do Rio de Janeiro que nós estamos nos referindo. Então, tem que tomar cuidado com isso, com quem é a pessoa que você está se comunicando, se ela vai ter ou não essa bagagem de mundo, que é, por exemplo, o Brasil é um país rico em ouro negro, que é o petróleo. Então, tomem cuidado também, usem com parcimônia a perífrase diferentemente do sinônimo. Outra coisa que é muito importante a gente usar nisso tudo, essa tabelinha aqui, ela ajuda muito nessa parte da coesão sequencial, porque às vezes a pessoa não sabe como dar sequência na ideia dela. Então, se você está querendo, na sequência da sua ideia, expressar uma dúvida ou uma condição de alguma coisa, a tabela ajuda bastante, porque você fala assim, nossa, e agora? Como que eu continuo isso? Então, se você está querendo começar o seu texto, vamos supor, em primeiro lugar, né, antes de mais nada, antes de tudo, em princípio, primeiramente, já é o ponto de partida do início do texto. Ou, por exemplo, se eu coloco aqui, se eu estou querendo fazer uma recapitulação de ideia, eu posso colocar em suma, em síntese, para poder recapitular toda a minha ideia, colocar em conclusão, enfim. Então, quando eu quero fazer contraste, causa e consequência, isso aqui ajuda bastante a pessoa a conseguir, de fato, fazer um bom texto, né? E depois, nesse bom texto dela, ela conseguir ter esse encadeamento de ideias para, na finalização do texto, falar assim, eu fiz um bom texto, tá coerente, tá coeso, porque eu fiz o uso de bons conectivos, porque essas tabelas de coesão sequencial que eu mostrei, ela mostra muito essa questão de você fazer um encadeamento de ideias com os conectivos, são conectivos ótimos. Então, ficou em dúvida, como eu continuo isso aqui? Eu quero continuar, eu quero dar consequência, eu quero dar contraste na minha fala, então isso aí ajuda muito. E um texto coeso, ele tem esse encadeamento de ideias, tá? Então, nós voltamos nas próximas aulas, agora já falando das classes de palavras, para poder explicar bem, que todo mundo morre de dúvida, que é a questão da regência, quando a gente vai
usar uma preposição ou não depois do verbo, tá? Então, até a próxima aula.